Boa noite, paz do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade. E louvo a Deus que toda vez que eu subo nesse altar, eu lembro da promessa que o Senhor me fez. Eu sei que Ele é verdadeiro e Ele cumpre com tudo aquilo que Ele nos promete. E uma de suas promessas em minha vida é que eu me assentaria a meio dos príncipes. E aqui estou. É uma honra sentar com os pastores aqui e poder fazer menção da palavra do Senhor, juntos, louvando, engrandecendo, exaltando ao nosso Deus, lendo, participando num culto abençoado como esse. E somente tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Antes de eu começar a ministrar a palavra do Senhor, eu gostaria de testificar de algo que o Senhor fez em minha família. Nós falamos aqui, o evangelista Fischer mencionou sobre o caderno de oração. Isso aqui é muito importante. Da outra vez eu falei sobre o caderno, sobre as orações. Por quê? Porque nós estamos exercendo nossa fé, crendo num Deus a qual servimos, a qual estamos todos os cultos aqui, adorando, exaltando, com frio, com chuva, com calor. Mas estamos aqui acreditando naquele que nos prometeu. E os irmãos lembram que há um tempo atrás nós pedimos oração para o primo da Gi, o Joaquim, pequenininho, recém-nascido, nasceu sem o esôfago. E foi um processo longo, precisava ter uma certa idade para poder operar, para fazer a construção do esôfago. E essa semana Deus abençoou a vida dele. Ele fez a cirurgia, foi uma bênção. Ele está aprendendo a comer pela boca, porque ele só comia por sonda. E eu louvo a Deus por essa igreja que ora, que busca, que intercede. E nós somos testemunha disso, porque Deus fez um milagre, apesar da distância, lá em Três Lagoas que eles moram. Apesar da distância, nós sabemos que nosso Deus, Ele opera longe, opera perto, Ele opera da maneira que Ele quiser. Às vezes choramos porque perdemos, mas às vezes choramos porque Deus nos dá a vitória. Mas cremos que Deus tem o poder em suas mãos. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Mas sabemos que Deus tem o poder em suas mãos. Amém? Como o pastor, semana passada, alguns dias atrás, ele pediu para a igreja estar lendo o livro de Filipenses. Aí eu queria estar lendo com os irmãos aqui alguns versículos, no livro de Filipenses. Os irmãos abram aí no capítulo 1. É interessante as cartas de Paulo, porque Paulo ele é estrategista. Sabemos que Paulo foi soldado romano, depois ele virou soldado de Cristo. Então mesmo em Roma ou com Cristo, ele tinha estratégias, e ele agia conforme Deus ia dando entendimento para ele. Ele ia agindo para agregar pessoas, agregar lugares, agregar membros, para a casa do Senhor. E Deus assim foi o abençoando dessa maneira. E eu queria começar com uma pergunta para os irmãos aqui essa noite. O que significa para nós a palavra fidelidade? Felicidade ou alegria? Felicidade ou alegria? O que seria alegria para nós? O que seria uma felicidade para nós nos dias de hoje? O emprego que a gente almeja, ficaríamos felizes, Você estudar uma faculdade, aquela que você tanto sonhou, às vezes com dificuldade, pagá-la, terminá-la, você vai estar feliz no final da faculdade. Às vezes até uma festa que você tanto deseja, junta um dinheiro, vamos citar aqui o casamento, uma festa tão desejada, entre um casal, junta um dinheiro, aluga um espaço, convida pessoas, amigos, parentes, festejam ali por uma noite ou por alguns dias. Você está alegre, você está feliz. Mas nós vemos que toda alegria neste mundo,
ela é passageira. Se não tivermos Cristo como centro das nossas vidas, a alegria é passageira, é momentânea. Nós vemos na Bíblia quando Ló teve a oportunidade de escolher em estar do lado do seu tio ou seguir outro caminho. Ele escolheu os pastos verdejantes, Sodoma e Gomorra. Mas nós vemos que o fim dele foi trágico. Então, às vezes ele sentiu alegria em ter um pasto bom para as suas ovelhas, para o seu gado. Mas nós vemos que aquilo foi passageiro, porque ele deixou a presença do Senhor. Ele deixou as mãos de Deus de lado. Ele saiu debaixo das mãos de Deus. Então ele sofreu as consequências daquele ato. E nós vemos que Paulo nos ensina na carta aos Filipenses. Eu marquei aqui 4 tópicos, como são 4 capítulos. Eu vou citar aqui alguns versículos de cada capítulo para tentar passar para os irmãos aqui o que Deus tem para nós nessa noite. Só para conhecimento, né, quando Paulo escreve essa carta aqui, Paulo está preso em Roma. E nós vemos que mesmo Paulo preso, Paulo ainda está preocupado em falar do amor de Deus, em incentivar os irmãos na fé, em perseverar na presença do Senhor. Mesmo preso. Quem aqui está preso? Acho que ninguém, né? Porque estamos todos aqui para louvar e exaltar o Senhor. E o que nos impede de falar do amor de Deus? Porque Paulo estava preso e estava propagando o Evangelho. Paulo estava preso e estava feliz na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor Jesus. E aqui nós já começamos a aprender. Mesmo preso, Paulo falava do amor de Deus, agradecendo a igreja de Filipos por o ajudar nas suas dificuldades. A estratégia que Paulo teve, né, que a cidade de Filipos era a principal rota de transportes da Macedônia. Então nós sabemos que todo lugar que tem bastante pessoas é um lugar bom para se falar do amor de Deus. Porque se formos na rodoviária, quando está em horário de pico, há muitas pessoas. Então ali quando você começa a ministrar a palavra do Senhor, muitos irão ouvir a palavra do Senhor. E aquele que está com o coração aberto, quebrantado, precisando de uma palavra de conforto, de fé, de restauração, vai ouvir a palavra do Senhor, vai germinar e vai dar frutos futuramente. Então Paulo, por ser estrategista, ele escolhe essa cidade para implantar ali uma igreja, uma denominação, e preparar irmãos ali para pregar o Evangelho, porque Paulo ele viajava e formava irmãos, né, presbíteros, diáconos, para continuar com a obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor em nossas cidades. E aqui, uma dessas cidades, a qual Paulo estava. E Paulo preso, então, escreve aos Filipenses. Eu queria ler com os irmãos, no capítulo 1, versículo 12 ao 21. O capítulo 1 nos fala a alegria no sofrimento. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 12. Diz assim: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação, a esperança
de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, viver é Cristo e o morrer é ganho. Nós vemos que Paulo, quando ele ainda servia a guarda romana, ele perseguia a igreja do Senhor Jesus. Ele fazia aquilo que ele pensava que era o correto, perseguir a igreja de Cristo. Mas quando Paulo conhece a Cristo, a caminho de Damasco, é restaurado, ele entende que o que ele faz é errado aos olhos do Senhor Jesus. Então ele passa a pregar a palavra do Senhor, mas agora Paulo começa a ser perseguido por Roma. E sabemos que Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo passou necessidades. Só que quando Paulo era soldado romano, ele tinha fartura, ele tinha posses, ele era rico, vivia bem. Depois que ele começa a fazer a vontade do Senhor, aí ele começa a passar necessidades, porque o Senhor queria mostrar para ele que não é riqueza, não é posses, não é aquilo que nós temos materiais que vai nos fazer felizes, não é tudo isso que esse mundo nos oferece que vai nos trazer alegria, mas sim a presença do Senhor. Paulo aqui está preso com seus irmãos, e mesmo assim ele se interessa em pregar o Evangelho. Ele está ali passando necessidades, a igreja de Filipos se junta e faz ali menção de alguns valores e levam para Paulo, para assim o abençoar, para que ele possa ficar bem ali naquele lugar. E Paulo então se interessa em fazer esta carta para animar os seus irmãos em Cristo, para fortalecer os seus irmãos em Cristo. E é isso que muitas das vezes nós fazemos aqui na igreja, quando testificamos de algo, do que o Senhor fez em nossas vidas, é para incentivar os irmãos que estão ouvindo. Às vezes o irmão está passando por dificuldades, às vezes algum irmão está passando por decepções financeiras, amorosas, percas. Só que quando nós chegamos aqui, começamos a louvar o Senhor, engrandecer ao Senhor, glorificar o Senhor vem com o seu bálsamo, o Espírito Santo, ele entra em nosso coração, ele limpa aquela tristeza, ele limpa aquela dor, ele limpa aquela raiva, aquela angústia, e nos traz fortalecimento, nos traz vigor, para poder prosseguirmos na presença dEle, porque sabemos que, muitas das vezes, pedimos ao Senhor algo, oramos, buscamos, entramos em campanha, às vezes Deus nos responde, como foi falado aqui hoje, às vezes Deus está quieto, esperando uma ação sua, esperando para ver o que você irá fazer, se você irá prosseguir, se você irá desistir. Nós vemos aqui que Paulo está preso, só que ele fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, porque ele sabe da promessa que o Senhor fez para ele, porque se ele morrer em Cristo Jesus, ele sabe que tem um céu preparado, tem uma coroa, tem um nome, sobre todo nome, que está esperando ele lá, para o presentear, vai te dar um novo nome, vestes novas. E se ele ficar aqui nesta terra, se permanecer vivo nesta terra, ele sabe que o viver dele nesta terra é Cristo. Ele precisa falar do amor de Deus, ele precisa continuar a fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, que é pregar o Evangelho. E mesmo na prisão, ele está louvando, engrandecendo e abençoando os irmãos na fé, com as palavras que o Senhor assim nos concedeu a falar. No capítulo 2, nós vemos também Paulo falando alegria no servir. Capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. A alegria no servir. Do 5 ao 11, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação sem igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens,
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, de sobre todo joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alegria no servir. Nós devemos ter isso em mente, que estamos aqui somente para servir. Servir a quem? Servir ao nosso Senhor Jesus. Mas de que maneira servimos o nosso Senhor Jesus? Estendendo a mão para o irmão que está necessitado, para o irmão que está doente, alguém que está passando por dificuldades. Nós estamos servindo a palavra do Senhor para os irmãos, o professor que está instruindo as crianças, o professor que está instruindo na escola bíblica os adultos, todos esses estão servindo. Os irmãos que estão no som, estão nos servindo. Os músicos estão aqui, estão nos servindo. Então todos nós temos a convicção que estamos servindo ao Senhor Jesus de alguma maneira. E muitos se perguntam, mas o que eu estou fazendo? Né? Qual o propósito de eu estar aqui fazendo a vontade do Senhor? O que eu devo fazer para fazer a vontade do Senhor? É servir. Devemos servir. De alguma maneira nós podemos servir. De alguma maneira. Às vezes você não pode fazer uma viagem para orar para alguém que está enfermo, mas você pode orar daqui da sua casa mesmo. Às vezes você quer fazer algo tão grande, mas nas coisas simples você está servindo. Um copo de água aqui que o nosso irmão nos deu, ele está nos servindo. Tudo é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aí Paulo coloca Jesus como um exemplo. Jesus está nos céus, desceu a esta terra para mostrar para mim e para você o que é servir. Jesus, quando ele está ministrando a palavra, falando aos discípulos, às multidões, toda vez chegava alguém com dificuldade, com enfermidade, endemoniado, o que Jesus fazia? Jesus parava, abençoava e prosseguia o sermão. Jesus servia. Quando Jesus está na casa, chega 4 amigos com um acamado, eles rasgam o telhado, descem aquele homem e Jesus o serve, curando ele. Aquele homem está no tanque há mais de 30 anos ali, esperando a água ser agitada. Quando Jesus chega até ele, o que Jesus faz? Jesus o serve. Jesus o restaura. De alguma maneira nós podemos servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós pensamos que não estamos fazendo nada, mas um simples abraço. Quando o pastor pede para você abraçar alguém, orar por alguém, dar a mão, profetizar, às vezes esse abraço a pessoa está esperando, mas ninguém chegou até ela, ninguém abraçou, ninguém orou. Mas quando o pastor fala e você levanta do banco, vai em direção e dá um abraço, você está servindo. Um abraço tem um poder inimaginável. Às vezes somente um abraço você consegue conquistar a vida de alguém, porque muitas pessoas que entram em depressão, não é porque está com falta de algo material, às vezes precisou de um abraço e não teve. Às vezes está tão triste, se alguém chegar e abraçar, ele se renova. Um abraço pode salvar muitas vidas. Um abraço pode salvar a vida do irmão que está do seu lado, do seu vizinho. Nós estamos aqui para servir ao Senhor Jesus. E não é no falar, não é em profetizar, em sair rodopiando, não. O agir do Senhor é lindo.
é odeiro. Às vezes, somente num abraçar, você consegue falar muito. Nós vemos que Jesus, Ele foi um exemplo para todos nós. Jesus, aonde Ele passava, Ele atraía multidões. Só que nem todos recebiam a vitória, nem todos recebiam a cura, nem todos eram libertos. Por que isso? Porque nem todos estavam com o propósito de adorar o Senhor, nem todos estavam com o propósito de servir ao Senhor. Nós vemos quando Jesus chega na cidade de Gadara, o demoniado que estava ali nos sepulcros vem até Jesus. O endemoniado vem até Jesus. E quando Jesus liberta aquele homem, ele quer seguir Jesus. O Senhor me libertou, eu vou seguir. Jesus fala: não, vai e conte para os seus familiares, seja testemunha do que eu fiz por você. Jesus abençoou aquele homem, e através de um homem, 10 cidades ali foram alcançadas pela vida daquele homem. Às vezes um abraço seu em uma pessoa, aquela pessoa vai ser transformada. Ela pode transformar o ambiente em que ela vive, o seu lar, a escola, o trabalho. E através dessa pessoa muitos são alcançados. Não foi assim com nós. Nós fomos abraçados um dia. Alguém chegou até nós, nos abraçou, nos apresentou Jesus, nos mostrou que esse é o caminho. Isso que estamos fazendo aqui, isso é valioso. Já foi falado muitas vezes, eu vou repetir. Vai chegar um dia que não vamos conseguir estar aqui juntos, reunidos, porque o cerco está se apertando, a provação está aumentando, e é bíblico que no final dos dias vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Então vamos nos apegar com o Senhor Jesus. Vamos servir mais. Vamos adorar mais a Ele, buscar com sinceridade, com retidão, com amor. Porque de nada adianta se não for com amor. Porque a palavra do Senhor é tão clara em nos falar que de nada vale se não tivermos amor ao nosso próximo, ao nosso irmão, à nossa irmã. Devemos amar como Cristo assim nos amou. Então devemos servir assim como Cristo nos serviu. Cristo nos deu a oportunidade de sermos salvos. Não somos merecedores, não somos. Hoje, quando eu estava lendo a palavra do Senhor, passou alguns flashes em minha cabeça de quando eu me desviei da casa do Senhor Jesus, as alegrias momentâneas que tinha, alegrias passageiras, noites sem dormir. Eu achava que estava contente, estava feliz, estava bom. Mas quando eu retornava para casa, colocava minha cabeça no travesseiro, eu sabia que tudo aquilo era fingimento. As amizades, as noites mal dormidas, tudo aquilo é passageiro. E Paulo aqui, falando aos filipenses, ele esclarece isso, que o viver nosso agora é Cristo. Aquilo que passou já foi. Devemos prosseguir cada dia mais buscando em conhecimento, em sabedoria, em perseverança na presença do Senhor, porque o dia mau vai chegar. Você vai estar preparado? E eu vou estar preparado? Devemos acordar, devemos procurar enquanto há tempo, devemos fazer a diferença enquanto podemos, porque nós vemos pessoas falando: se eu tivesse a oportunidade de estar na presença do Senhor. Isso a gente vê muito, pessoas que estão acamadas, doentes. A pessoa fala: se eu pudesse voltar atrás.
se eu pudesse ser diferente, se eu pudesse fazer diferente, se eu tivesse mais uma chance. Nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor há de vir. Às vezes estamos tudo bem aqui, Jesus não veio arrebatar a igreja, mas nós podemos sair aqui fora, ser atropelado, morrer. Eu não sei. Quantos que dormiram essa noite e hoje não acordou? Nós devemos nos preparar a cada dia. Nós devemos buscar a confiança em Deus. Porque a Bíblia fala, maldito homem confia no seu próprio braço. Não devemos confiar em nós mesmos, não, devemos buscar a confiança em Cristo Jesus, e aprendendo aquilo que Ele nos deixou, que é a palavra do Senhor Jesus. No capítulo 3, versículo de 11 ao 21, Paulo escreve aos Filipenses: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Paulo falando da salvação. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sentimos isto mesmo, e se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em vós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é perdição, o Deus deles é ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Paulo tem a certeza e a convicção que o seu corpo será glorificado, a sua vida será transformada. E ele incentiva, escreve aos Filipenses, que isso acontecerá com todo aquele que crê no Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que todos os cultos são pregados a palavra do Senhor. Talvez você não goste do jeito que eu falo, talvez você não goste do que o pastor, do jeito que fala, outro irmão fala, mas a palavra está sendo ministrada. Deus está falando nos nossos corações, todos os cultos, todo momento. Devemos perseverar, porque a promessa é essa. A cidade está sendo preparada para nós, que confiarmos em Jesus Cristo. Nosso corpo será glorificado, assim como de Cristo foi glorificado. Mas para isso precisamos perseverar. E devemos sentir alegria em crer na palavra do Senhor Jesus. Porque muitos aí fora não crê naquilo que cremos. Muitos aí fora preferem crer em outras coisas, em astros,
preferem crer em mares, né? Há tantos deuses aí fora, que quando precisa do Deus, não acha, porque não tem. Agora nós sabemos o Deus a qual nós servimos, nós temos convicção que o nosso Deus está vivo, e Ele está nos protegendo, nos guardando de todo mal. Ele está conosco, ao entrar, ao sair, ao deitar, ao levantar, ao ir trabalhar, ao vir do trabalho. Deus está nos guardando. Deus guarda a nossa família, Deus guarda nossos filhos, nossa esposa, o esposo. É Deus quem guarda. Porque se o vigia está vigiando a cidade e chega o exército, vai arrebentar com tudo. Pode ser o maior exército, vai ter briga, vai ter morte, mas o nosso Deus, Ele não dorme. O nosso Deus, Ele tem o poder sobre todas as coisas. É Ele quem dá a vida, é Ele quem abate. Nosso Deus, Ele é o leão da tribo de Judá, é Ele quem vela por nós, e devemos crer, e acreditar, e confiar na palavra dEle, porque assim alcançaremos a vitória, alcançaremos a vida eterna em Cristo Jesus. O capítulo 4 de Filipenses nos fala na alegria em dar. Capítulo 4, versículo 4, do 4 ao 9. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. E aqui Paulo afirma, tudo que é bom, devemos fazer tudo o que é bom diante do Senhor, porque não adianta, irmãos, a Bíblia é bem clara, nós sabemos, existe somente dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Se pegarmos uma criança aqui, pequena, 5 anos, vamos por aí, e falar para ela que existe o bem e o mal, ela vai saber que existe o bem e o mal. E quando ela pegar 2 hominhos para brincar, ela vai saber que um é o bem e o outro é do mal. Desde pequeno nós sabemos que existe o bem e o mal. Aí vai de cada um escolher o que quer fazer. Você quer fazer o bem ou você quer fazer o mal? Você quer viver no bem ou você quer viver no mal? Você vive de aparência ou você é verdadeiro? A palavra de Deus. E Paulo instrui os irmãos aqui, porque se fizermos o bem, o Deus de paz será convosco. Como que eu consigo ter Deus do meu lado? Como que Deus vai me ajudar? Fazendo bem, praticando bem. Ah, mas eu tenho vontade de pegar aquele irmão. Não pegue. Tenha vontade, mas não pegue. Ah, eu preciso fazer aquilo porque, olha, meu Deus do céu. Não, às vezes você tem até vontade, mas não pode fazer porque você é cristão. Nós somos nova criatura. A partir do momento que aceitamos a Cristo, devemos deixar as condições do passado, do pecado,
Em Gálatas, fala sobre os dons do Espírito. Nós sabemos que aquele que está com retidão ao Senhor Jesus, aquele que está fiel ao Senhor Jesus, fazendo bem, tendo alegria no Senhor, alegria ao servir, crendo, alegria ao dar, nós vamos ter Deus do nosso lado. Nós vamos ter Deus do nosso lado. E aquele momento que você acha que está sozinho, que não tem ninguém, você começa a orar, você sente o Espírito Santo te abraçando. Você sente o Espírito Santo do seu lado, porque é Ele quem te vê no secreto, no oculto. É Ele quem te fortalece, é Ele quem te instrui. Às vezes precisamos de uma palavra amiga, não temos. Aí você vai ler a Bíblia, você vai orar, aí Deus fala com você, você chora, você não entende o que está acontecendo muitas das vezes, mas é o Espírito Santo falando com você, te abraçando, te acariciando, porque Ele tem esse poder, é Ele que tem esse poder. Às vezes minha esposa está com alguma dor, eu não consigo fazer nada para ajudar, mas quando oramos, quando ela ora, Deus vem e restaura, porque Deus tem esse poder. Nós queremos fazer muitas coisas, mas nem tudo está ao nosso alcance. Mas se perseverarmos na presença do Senhor, sendo justo, Deus vai estar conosco, Deus vai estar nos fortalecendo. Aí eu pergunto para vocês mais uma vez, e para mim também, o que nós temos para oferecer? Quando alguém está passando por dificuldades, quando você sabe que alguém está triste por algo, o que você tem para oferecer? Você zomba? Você deixa de lado? Ou você abraça? Você enxuga as lágrimas? O que nós temos para oferecer? Nós que estamos aqui louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, o que nós temos para oferecer? Porque quem é cheio do Espírito, ele tem a oferecer o Espírito Santo. Aquele que é cheio de Deus, vai falar de Deus. O que nós temos para oferecer? Será que estamos oferecendo ao Senhor Jesus ali fora? Será que no trabalho estamos oferecendo o Senhor Jesus para aqueles que não têm, aqueles que ainda não conheceu? O que nós temos para oferecer? Que nessa noite nós possamos rever nossos conceitos, nós possamos perseverar com Cristo, porque só Ele é quem nos dá vitória, somente Ele. Nós que estamos aqui em cima não conseguimos fazer nada. Nós simplesmente oramos a Deus, buscamos a Deus, e Deus abençoa, que somos servos, estamos aqui para servir a igreja, servir a sociedade. E o que nós temos? Nós temos o Espírito Santo, nós temos Cristo dentro de nós, porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos morada de Cristo. E quando alguém precisar de algo, ofereça Jesus. Ofereça a Jesus. Jesus é mais valioso que dinheiro, Jesus é mais valioso que carro, casa. Jesus é mais valioso, porque Ele restaura por dentro. Aonde a medicina não consegue chegar, aonde palavras não conseguem chegar, nosso Deus consegue. Ele entra, Ele transforma, Ele restaura. Então ofereça a Jesus. Você que tem Jesus, ofereça a Jesus. Ofereça a Jesus, porque eu creio que Deus vai agir através de cada um, através de cada um que está aqui nesta noite. Deus vai agir, Deus vai abençoar vidas, Deus vai abençoar lares. Quando você chegar em alguma casa que você vê tristeza, ore, abrace, para que aquele ambiente venha mudar. Porque muitas das vezes entramos em lugares, eu já ouvi muito isso. A pessoa entra num lugar e sai, fala, nossa, saí com um peso nas costas.
sair tão chateado, sair tão amargurado. Nós devemos entender que aonde nós chegamos, o lugar que nós pisamos os pés, o lugar que nós colocamos as mãos é abençoado. Nós louvamos aqui, tudo aquilo que eu tocar abençoado será. E muitos não entendem esse mistério, muitos não compreendem que não é somente um louvor, um cântico, não, é profético. O lugar que você chegar, que você vê tristeza, abençoa, toca. Deus abençoa este lar, Deus abençoa essa família, Deus abençoa essas crianças. Você tem o poder em suas mãos. A nossa língua, ela é feita para abençoar. Nós temos esse poder de abençoar pessoas. Então use. O que você tem para oferecer? Use. Abençoe. Eu creio que a partir de hoje muitos vão pensar diferente, vão agir diferente. Eu não vou ir lá porque quando eu vou lá eu me sinto mal. Não, faça diferente. Eu vou ir lá, vou levar a presença do Senhor Jesus, vou orar e o mal vai sair. Não é você que tem que se retirar, é o mal que tem que sair. O espírito ruim tem que sair através da sua vida. Através de você, Deus vai abençoar famílias, lares, pessoas. Basta você querer, basta você crer. O que nós temos para oferecer? Ofereça a Jesus, porque muitos aí fora estão precisando, muitos aí fora estão padecendo, porque não conhecem a Jesus, ou não querem a Jesus. Mas a obrigação nossa é divulgar, é abençoar, é propagar o Evangelho. Então o que temos para oferecer? Ofereça a Jesus, que Deus vai honrar suas vidas, Deus vai honrar minha vida. Através da oração, Deus abençoa o seu lar. Através de uma imposição de mão, Deus abençoa a sua vida, Deus restaura. Porque nós vemos quando Jó estava naquela tribulação, estava tudo perdido, leproso. Os amigos vêm pedir oração, enquanto Jó orava para os seus amigos, Jó era abençoado. Às vezes você não foi abençoado ainda porque você está rejeitando uma oração. Às vezes alguém já pediu uma oração, você rejeitou uma oração. E às vezes a situação sua está meio embaraçada, você não entende. Enquanto você ora, Deus te abençoa. Enquanto você está fazendo a obra do Senhor Jesus, Deus te protege. É assim que funciona. Mas quando a gente negligencia a obra do Senhor Jesus, deixa de fazer a obra do Senhor Jesus, aí começa a patinar. Então faça. Todos nós podemos orar, todos nós podemos abençoar de alguma forma. Então que nós possamos fazer a vontade do Senhor Jesus, possamos continuar orando, que eu creio que essa igreja ora. Eu testifiquei aqui da vitória do meu primo. Eu creio que Deus ouve a oração deste povo. Mas eu estou sozinho, estou com medo. Chame alguém, venha comigo, vamos fazer uma oração. Chama uma irmã, o irmão chama outro irmão, vai junto. Ande em dois, abençoando. Se você não quer ir sozinho, você tem medo ou tem dúvida, chame alguém para ir com você. Mas não deixe de fazer a vontade do Senhor. Não deixe de abençoar. Não deixe de abençoar lares, pessoas, através da oração, através de um abraço, através de Jesus. Porque nós temos Jesus, então nós devemos oferecê-lo a quem não tem. Amém? Deus abençoe.